Olá, eu sou Diana Sarmento Franco, assessora pedagógica da Secretaria Pedagógica da SEDUC, e vamos falar sobre a reorganização do calendário 2020. O propósito dessa ação visa reorganizar o calendário de 2020 diante do contexto da pandemia da Covid-19, atendendo a uma medida provisória 934 de 2020, que nos exige que a Secretaria cumpra uma carga horária mínima de 800 horas anuais, cumprindo também a exigência legal de cada nível, etapa e modalidade de ensino na forma presencial e não presencial, ou seja, no modelo híbrido, atendendo também as recomendações do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação. O público-alvo dessa ação são todas as escolas da rede estadual de ensino, as coordenadorias distritais e regionais, o Conselho Estadual de Educação, estudantes, pais, responsáveis, servidores e departamentos de toda a Secretaria de Educação e a sociedade em geral. As principais atividades desse nosso grupo de trabalho se dá pela reorganização do calendário escolar 2020, das unidades de ensino que atenderam ao regime especial de aulas não presenciais, a elaboração de calendários especiais para quem não conseguiu cumprir o regime especial de aulas não presenciais, como educação indígena, educação prisional e outras escolas que não puderam adotar esse regime. Nós também elaboramos um documento orientador para que toda a rede se baseie na reorganização desse calendário. Elaboramos ferramentas que elas vão acompanhar o cumprimento desse calendário e também todas as manutenções necessárias nos sistemas CIGEAN e Diário Digital. O retorno às aulas presenciais, ele se dará por fases. Nós temos a fase 1, que é o calendário escolar 2020 reorganizado para todas as escolas do ensino médio e EJA do ensino médio da capital, primeiramente, que a situação epidemiológica nos permite esse momento. E a fase 2, 14 dias depois do início da fase 1, nós reorganizaremos, esse calendário já está reorganizado para as escolas de ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, e isso engloba também o programa de correção de fluxo, que é o nosso projeto Avançar, educação de jovens e adultos do ensino fundamental. A reorganização do funcionamento das unidades escolares, ela se faz necessária para que a gente cumpra o que determina os órgãos de vigilância em saúde, onde nós atendamos a distância mínima recomendada e assim a gente consiga trabalhar de forma presencial agora, quando possível, e também de forma não presencial. As escolas, elas precisam organizar suas turmas, dividindo-as em grupos por ordem alfabética e atendendo o máximo de 50% da capacidade dessa turma. Então, nós temos o grupo 1 e o grupo 2. Diante dessa reorganização, esses grupos eles irão à escola em dias alternados. Dia de segunda e quarta, como vocês podem ver, o grupo 1 estará em aulas presenciais. Terça e quinta, o grupo 2 estará na escola para o atendimento às aulas presenciais. Na sexta-feira, esses alunos estarão exclusivamente em casa, fazendo as atividades propostas pelos seus professores e também acompanhando a programação do aula em casa. E a sexta-feira, ela vai ser destinada aos professores fazerem seus planejamentos, HTP e também participando da formação continuada. Diante dessa nova organização, é necessário que a gestão escolar elabore um horário especial para esse período de vigência do modelo híbrido. Como nós não podemos ter 100% dos alunos nas escolas todos os dias, esses horários eles precisam ser ajustados. Dia de segunda e quarta está em branco aí, porque o grupo 1 está na escola com um horário adaptado pela escola para que atenda os componentes curriculares e esse primeiro grupo. Nas terças, quintas e sextas,
esse é um exemplo do grupo da manhã, eles estarão em atividades não presenciais, acompanhando a programação do Aula em Casa e também por estratégias como planos de estudos, estudos dirigidos, assistindo o conteúdo que está nas nossas plataformas de ambiente virtual de aprendizagem. E no contraturno, a gente também tem uma programação fixa do programa Aula em Casa, que vai complementar a carga horária desses componentes e também poderá reforçar alguns conteúdos vistos em sala de aula. O grupo 2, ele também terá suas atividades reorganizadas da mesma forma que o grupo 1, só que terça e quinta eles estarão em aulas presenciais. A escola, ao elaborar esse calendário, nós estamos aqui dando cenários, mostrando cenários para que as escolas possam reorganizar de acordo com a sua realidade. Então, um exemplo aqui é para a primeira série do ensino médio. Teremos 5 tempos, de acordo com o horário, de acordo com os tempos de aula e a duração desses tempos de cada escola específico. E aí podemos ter na primeira série do ensino médio conteúdos que não sejam contemplados na primeira semana de forma presencial. E aí esses conteúdos eles se darão exclusivamente de forma não presencial. E na segunda semana ele pode ser intercalado com assuntos que já foram contemplados na forma presencial. Esse ajuste, ele precisa ser feito pelas escolas e elas já estão trabalhando nisso com forma de organizar esses horários para o retorno dos nossos alunos. No próximo slide, a gente também vê uma adequação ao grupo 2, que eles também, segunda e quarta, estarão em atividades não presenciais, terça e quinta estarão com atividades nas escolas e também os seus horários serão contemplados para o atendimento das aulas presenciais desses alunos. No nosso próximo slide, nós podemos ver a organização dos horários que cabe a cada escola fazer de acordo com a sua realidade. Então, isso visa o cumprimento da nossa carga horária mínima de 800 horas anuais, podendo computar, a partir desse momento, desse contexto da pandemia, aulas presenciais e aulas não presenciais. O apoio e o acompanhamento. Para acompanhar essas atividades e o cumprimento das ações previstas no calendário e a efetividade desse novo modelo, que é o modelo híbrido, a Secretaria de Educação vai implantar, por meio de formulários, o acompanhamento dessas ações nas escolas. E esse acompanhamento também ele vai poder ser realizado pelos planejamentos mensais dos professores, que é uma evidência do cômputo da carga horária de cada componente específico. A execução da ação e a atribuição dos atores. Primeiramente, o Departamento de Políticas e Programas Educacionais, o DEP, que está coordenando e acompanhando toda a execução dessa ação. Depois contamos com o apoio incansável das coordenadorias para monitorar a execução dessa ação e desse cumprimento desse calendário e também disponibilizará os seus técnicos para acompanhar em loco as atividades nas escolas. Cabe às escolas aplicar o modelo híbrido de ensino, adotando as aulas presenciais e não presenciais, reorganizando todos os espaços escolares e essa nova dinâmica do modelo, acompanhando a execução e o planejamento dos professores e seus componentes curriculares, e assim para que assim a gente consiga êxito no cumprimento do que rege a medida provisória, que é as 800 horas anuais. Bom trabalho a todos. Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre o programa Busca Ativa do Escolar. Eu sou o professor Aldenilce, estou gerente de programas e projetos complementares ligado ao Departamento de Programas de Políticas e Programas Educacionais e estou na liderança do grupo de trabalho do programa Busca Ativa do Escolar.
É importante salientar que o programa Busca Ativa, ele surge como uma necessidade e aí a Secretaria estabelece como uma das estratégias para assegurar o retorno dos alunos às aulas presenciais. Antes de qualquer contexto, é importante entendermos como se dá o abandono escolar na nossa rede de ensino. Nos últimos 10 anos, a gente pode verificar que os índices de abandono eles já vêm se apresentando como um grande desafio para a rede de ensino. Se nós considerarmos, mesmo temos feito alguns decréscimos, mas ao final de cada ano, nós temos perdido cerca de 30 a 35 mil alunos na rede de ensino. E aí nós estamos falando de capital e interior. Para contextualizarmos a necessidade de uma ação mais efetiva contra o abandono, fomos em busca do diagnóstico desse cenário. E aí nós podemos verificar, conforme mostra o próximo slide, que a capital, né, nesse cenário de quarentena, os nossos alunos que não evidenciaram o acompanhamento às aulas do projeto Aula em Casa, além de não manterem o contato, né, direto com a escola, eles já estavam ascendendo para a gente um total de 28 mil alunos somente na capital, como vocês podem ver aí. Nós pudemos, através desse levantamento, verificar também aonde estava localizado o maior índice de abandono de alunos que não evidenciavam, né, esse acompanhamento, aí como pode ser percebido já das séries do ensino médio. Assim também, como o turno que evidenciava essa potencialidade ao abandono, também no turno vespertino. Esse levantamento inicial, ele foi extremamente importante, porque todos os organismos que tratam sobre educação, preocupados com a escola nesse contexto de pandemia, evidenciavam que o abandono escolar pode vir a ser potencializado. Então, nesse sentido, esse levantamento inicial, ele pôde nos apontar aonde nós precisávamos atuar. Considerando ainda a necessidade de ter parâmetros mais eficientes, a Secretaria cria, então, um BI, né, uma ferramenta do qual poderia fazer um acompanhamento mais sistemático desse contexto do potencial abandono desses alunos. E aí foi possível verificar muito mais detalhadamente que não mais se considerava 28 mil a quantidade de alunos que não evidenciavam essa participação, esse acompanhamento ao projeto Aula em Casa. E sim, como pode ser mostrado no próximo slide, na primeira semana de junho, nós estávamos somente na capital, né, com 78.753 alunos que não estavam respondendo aos links, aos questionários, né, aos formulários que eram enviados como uma forma de acompanhamento a esses alunos. Isso somente dentro desse contexto de capital. Ora, isso realmente se tornava evidente a necessidade de uma ação mais efetiva para evitar que o abandono escolar se contextualizasse, se intensificasse da nossa rede. Nesse sentido, né, a nossa proposta era uma ação efetiva para assegurar o retorno às aulas presenciais, usando aí como metodologia o contato com as famílias e alunos adultos, que poderia ser tanto por ligação telefônica, por meio das redes sociais dos alunos ou da família, ou ainda da visita domiciliar. Essa metodologia ela já é usada, né, na assistência social e ela se chama busca ativa. Essa seria a estratégia
para assegurar, né, que esses alunos, que a partir daí, então, a gente passa a denominar de alunos em risco potencial do abandono escolar, né, voltasse às aulas presenciais. E aí é importante a gente destacar que esses alunos foram aqueles que ao longo desse período, né, da quarentena não registraram acesso às aulas do projeto Aula em Casa ou ainda não mantiveram contato com a escola no período desse distanciamento social. É claro que o programa ele não surge sem ter tido toda uma preparação. Então é importante lembrar que para isso foi criado um grupo de trabalho, como a gente evidencia no próximo slide, um grupo de trabalho onde a intersetorialidade ela ia para além dos técnicos que estavam dentro da Secretaria de Educação. Esse grupo de trabalho estava composto de vários representantes de gerências dentro da secretaria, mas também nós podemos contar com representantes da Unicef, do SEDCA, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Amazonas, assim também como um representante do Conselho Tutelar. Essas instituições, elas são fundamentais para esse acompanhamento, né, aos alunos, principalmente aqueles que se apresentarem alguma vulnerabilidade. O programa ele foi desenhado a partir desse diagnóstico do cenário, que já foi tratado anteriormente. Nós podemos identificar esses alunos por meio dos levantamentos feitos junto às coordenadorias e escolas e também por meio da ferramenta do BI. Foram elaborados ferramentas de acompanhamento, nós tivemos a oportunidade, né, de tratar isso com várias gerências dentro da secretaria, e aí, como vocês podem ver, nós temos representações, né, da estatística, da Secretaria da Capital, do Interior, né, nós temos também a participação de representantes da gerência de informática. Mais importante também, nós contamos com equipes das coordenadorias distritais. E aí nós estamos denominando essas equipes como equipe interdisciplinar. São eles que vão estar muito mais próximo das escolas e vão poder estar nos trazendo respostas mais imediatas com relação a essa busca aos alunos. Uma outra que é importante, né, foi a criação de um programa melhor estruturado. E aí a gente pode evidenciar isso, né, do que vocês estão vendo, que a possibilidade de tratar, né, o abandono escolar de uma forma melhor estruturada. Nós criamos instrumentos padronizados que vão chegar, inclusive, até os alunos por meio desse acompanhamento da equipe interdisciplinar, além da atualização dos serviços no Diário Digital e no CIGEAM. No Diário Digital, por enquanto, eles não vão ser implementados, mas assim que o diário voltar a funcionar normalmente, nós teremos relatórios de alunos infrequentes, assim como alertas para evidenciar esses alunos infrequentes. Isso vai se dar a partir dos parâmetros das leis que tratam, né? Nós temos legislações que tratam com essa questão dos percentuais, tanto a LDB como a atualização da LDB por meio da Lei 13.803 de 2019. No CIGEAM também nós teremos, né, a adequação do mnemônico deixou de frequentar. E isso é importante, porque a partir de agora a gente vai poder indicar quais os motivos pelos quais esse aluno deixa de frequentar, e isso nos possibilitará ações mais efetivas, mais calibradas, para que a gente possa ter no futuro um planejamento estratégico mais adequado para o combate ao abandono escolar. Além disso, nós também vamos ter nesse período a divulgação do programa.
por meio de folders, né, dos banners, as marcas do Buscativa, que já foi uma criação para esse momento, pequenos vídeos que serão circulados nos intervalos do projeto Aula em Casa, e também a campanha Queremos Seu Amigo de Volta. A campanha também é uma estratégia que trata, né, da abordagem dos pares, que aí nós estamos falando dos alunos, aquele aluno que voltou para aquele aluno que ainda por algum motivo esteja com resistência ou não estão tão seguro em retornar. Essa campanha deve ser intensificada no âmbito da escola para que nós possamos, né, sensibilizar e motivar o aluno a retornar. É importante também salientar que nós temos um fluxograma muito mais direcionado para a escola. E aí, todo o trabalho de levantamento de informação, de dados, ele será feito pelo GT, repassado para a equipe interdisciplinar. Essa equipe interdisciplinar deve fazer a buscativa inicial, que é por telefone, atualiza essa informação, repassa para a escola, que após o início das aulas monitora o retorno desses alunos e aí repassa essa relação atualizada para a equipe interdisciplinar, fazer a segunda parte desse trabalho, que é possivelmente a visita domiciliar. Esse é o fluxo inicial do nosso trabalho com a escola, e é importante salientar que a escola, por meio da sua equipe gestora, além dos professores, ela é parte fundamental desse trabalho. Assegurar o retorno dos alunos é, acima de tudo, assegurar o seu direito à educação. E aí nós gostaríamos de contar imensamente com a participação de todos vocês. Nós entendemos a importância desse momento, nós compreendemos também todas as problemáticas e os elementos que podem estar influenciando nesse retorno, mas nós entendemos também que é extremamente importante o retorno desse aluno às aulas presenciais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos mais uma vez para conversar com vocês e neste momento sobre o Programa Intensivo de Recuperação, que foi liderado pela professora Ivânia Rodrigues Cardoso. E o Programa Intensivo de Recuperação trata-se de uma ação que surge diante da necessidade de redirecionar as práticas pedagógicas, assegurando o processo de recuperação da aprendizagem e garantindo a consolidação dessas aprendizagens. O propósito do programa visa assegurar essa recuperação mediante a aplicação de estratégias pedagógicas diferenciadas para os alunos com baixo rendimento escolar e com defasagem de aprendizagens. Então, nosso público-alvo são os professores, os gestores, os estudantes e também a sociedade civil. Dentre as principais atividades, nós teremos a disponibilização de material suplementar para o desenvolvimento dessas atividades de recuperação, a formação docente com foco nas metodologias ativas, aulas de revisão de conteúdos essenciais transmitidos pelo projeto Aula em Casa, que se dará às sextas-feiras, tudo isso a partir de um planejamento padrão com o objetivo maior de garantir que as competências e habilidades essenciais sejam consolidadas em cada ano, série de cada uma das etapas de ensino. Então, nós trouxemos aqui a vocês sempre que será disponibilizado. Teremos o acesso à plataforma Saber Mais, com a disponibilização de diversos recursos. Traremos também material suplementar. E esse material suplementar ele vem com recursos sobre planejamento, como se dará as aulas. Trouxemos também, e será disponibilizado na plataforma, o e-book de boas práticas de leitura. Traremos um boletim informativo, né, para que seja veiculado a vocês, possível de serem vistos na próxima cartela. Além disso, a equipe preocupou-se em elaborar, né, uma coletânea de atividades.
A primeira coletânea trata-se de um caderno de atividades voltadas ao primeiro ano do ensino fundamental. Então, nesse sentido, cada professor a cada bimestre define as habilidades que deseja dar foco e trabalha com esse recurso, podendo ser visualizado na próxima cartela. Sempre nós teremos essa revisão de estudos, essa recuperação, e esses cadernos eles serão liberados a cada período. Inicialmente para o período de 2 semanas e posteriormente a cada 2 semanas novos cadernos que poderão auxiliar a prática pedagógica do professor. Importante também destacarmos que haverá cadernos de atividades específicos para o ensino médio, voltado para a primeira e segunda semana, com foco nos descritores críticos. Então, o organizador curricular já sinaliza alguns descritores críticos e foi elaborado um caderno pensando nesses descritores para que o professor ele possa conduzir na sua prática pedagógica, sempre com o sentido de consolidar aprendizagens. Um outro recurso a ser disponibilizado para todas as escolas serão o caderno de atividades do projeto Aprova Brasil, para o ensino fundamental, do 2º ano ao 9º ano. Então, todas as escolas, elas receberão esses cadernos e poderão conduzir as atividades desse caderno. É importante destacarmos que esse caderno ele vem trazendo lições específicas, sempre focados nas habilidades que são habilidades cobradas nas avaliações externas, habilidades da Prova Brasil, e esse estudante terá a possibilidade de cada vez mais ampliar seu conhecimento e consolidar essa aprendizagem. Esse mesmo caderno ele já vem trazendo no seu corpo alguns simulados que são a serem utilizados como propostas de avaliação e propostas também de monitoramento. Para isso, nós teremos sempre um quadro de acompanhamento individual e o professor ele pode registrar esses resultados, né, e pensar em outras atividades que consigam consolidar ainda alguma aprendizagem que ainda fique demonstrada como uma necessidade de consolidação por parte do estudante. Importante nós trazermos aqui para vocês que muitas das nossas escolas eles já têm uma prática específica de reforço escolar. Então já há uma rotina de algumas práticas, nós verificamos junto às coordenadorias e foi sinalizado pelas próprias coordenadorias, práticas de escolas que já trazem todo um trabalho voltado para essa questão do reforço escolar. Então nós temos algumas atividades no contraturno, projetos interdisciplinares, trabalhos e atividades coletivas, aulas aos sábados. Essas são atividades que a escola já fazia antes da suspensão das aulas. Agora, nós vamos inserir isso na rotina pedagógica dos nossos professores e, dentro da possibilidade, ampliar isso também para um ensino remoto. Importante nós destacarmos como se dará a execução do programa e a atribuição de cada um dos atores. Então, a execução se dará prioritariamente pelo Departamento de Políticas e Programas Educacionais. Ele é quem coordena e acompanha a execução de todas as etapas do programa. As coordenadorias, elas ficam com a responsabilidade de monitorar e executar o programa, sempre disponibilizando um técnico para que faça esse acompanhamento em loco. E as escolas aplicam o processo de recuperação da aprendizagem nas diversas turmas e sempre alinhando essa recuperação com a necessidade de cada um dos estudantes. Teremos, além disso, o apoio e o acompanhamento. Então, algumas estratégias de apoio e acompanhamento, elas se constituem em atividades contínuas e integradas, sempre com o apoio das coordenadorias. Há uma parceria, né, entre a repriorização do currículo e a recuperação da aprendizagem. Na ferramenta de planejamento mensal, o professor ele já deve e poderá sinalizar quais são os objetos de conhecimento que foram dados foco no trabalho com a recuperação de aprendizagem e assim nós conseguirmos monitorar isso em uma única ferramenta. Sempre esse monitoramento ele se dará de maneira a
elaborarmos relatórios de retorno às escolas, né? E também de verificação de onde realmente esse programa está dando certo, o que precisa ser ajustado. E isso só terá sucesso com a participação de todos nós, de todos os professores, de todos os pedagogos, de todos os gestores. Então é importante aqui nós destacarmos que tudo que se propõe só tem sentido e só dá certo com o apoio de todos nós. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa conversa de hoje. Sou a professora Cirlei Baima, estou gerente do ensino regular. Estou aqui para conversar com vocês sobre a nossa ação de repriorização curricular. A nossa ação de repriorização curricular, especificamente pensada para o momento do retorno às aulas presenciais, tem como objetivo principal definir os objetos de conhecimento e as expectativas de aprendizagem essenciais e predecessores por componente, etapa, visando sempre o cumprimento e a garantia do direito de aprendizagem. Nossa ação, ela parte inicialmente das propostas curriculares vigentes. Entretanto, para definirmos esses objetos de conhecimento e essas expectativas de aprendizagem, nós analisamos 2 cenários contextuais. O primeiro cenário, dada a suspensão das aulas, trata-se daqueles estudantes que deram continuidade às suas aprendizagens pelo regime especial de aulas não presenciais, seja pelo aula em casa, que foi uma das estratégias, seja por outras estratégias adotadas pela equipe escolar. Temos ainda um segundo cenário, daqueles estudantes que não deram continuidade às suas aprendizagens. Foram os estudantes que, por questão de vulnerabilidade social, ficaram impossibilitados de prosseguir. Então, temos um quantitativo. Pensando nisso, nós fizemos uma organização, uma repriorização do currículo, pensando esses cenários e sempre com o objetivo de garantir essas aprendizagens mínimas, olhando para 100% do currículo, a partir das propostas vigentes. Importante destacarmos que essa repriorização, ela traz na sua organização o componente curricular, o ano, e alguns campos que foram adotados pela equipe para essa repriorização. Importante destacar que as 5 primeiras semanas após o retorno às aulas presenciais, estes estudantes, eles terão 5 semanas diferenciadas. Primeira semana será a semana de acolhimento. A partir da segunda semana, nós teremos a aplicação da avaliação diagnóstica e, consequentemente, teremos a revisão desses conteúdos e a aplicação de avaliação. Então, conteúdos para o primeiro bimestre e conteúdos para o segundo bimestre, ficando a critério da equipe pedagógica, a partir de sua autonomia pedagógica, definir quais objetos de conhecimento serão dados foco nessas 5 primeiras semanas. Nesse sentido, nós vamos agora explicar cada campo desse organizador curricular. Então, nós temos no primeiro campo o eixo de aprendizagem ou unidade temática. Esse eixo de aprendizagem, a unidade temática, é uma nomenclatura da própria proposta pedagógica e curricular. Essa nomenclatura, nas propostas vigentes, trazemos a nomenclatura eixo de aprendizagem e a unidade temática já será a próxima nomenclatura a ser adotada nas novas propostas a partir do referencial curricular amazonense. O segundo campo estão definidos os objetos do conhecimento ou conteúdos. Então, tratam-se de conteúdos essenciais e predecessores com tópicos e subtópicos, sempre partindo das propostas vigentes. Na sequência, foram definidas as habilidades e os objetivos de aprendizagem, também seguindo as propostas vigentes. É importante salientar que as habilidades constam apenas nas propostas do ensino fundamental anos iniciais e nas propostas do ensino médio. Nas propostas do ensino fundamental anos finais, a nomenclatura que temos é objetivos de aprendizagem. Então, foram adotadas as 2 nomenclaturas.
Na próxima cartela, nós temos o próximo campo. A equipe de especialistas que trabalhou nessa repriorização definiu, achou por bem e inserirmos uma sugestão metodológica. Então, são sugestões com procedimentos metodológicos a serem adotados pelo professor, sempre considerando esse modelo híbrido, que é o modelo que seguiremos a partir de agora, olhando também para algumas atividades que requerem esse distanciamento social e o atendimento aos protocolos de saúde. Definimos ainda as expectativas de aprendizagem. Então, essa nomenclatura é a única nomenclatura que não consta no currículo, entretanto, nós definimos para que ficasse bem delimitado o que se espera que esse estudante aprenda até o final do ano letivo, em cada ano ou série, nas diversas etapas de ensino. Então, a expectativa são objetivos muito claros de aprendizagem que se espera até o final deste ano letivo. Definimos também e fizemos uma relação com as habilidades propostas no SADEAM. Verificamos quais foram as habilidades mais críticas do resultado do SADEAM 2019, a um resultado de rede, e relacionamos com o objeto de conhecimento, para que o professor também, à medida que trabalhe determinados objetos, também dê foco nessas habilidades do SADEAM que foram repriorizadas. Definimos ainda um número de aulas. Esse número de aulas é importante que se destaque que são previsões de aulas. O que vai, de fato, definir esse número de aulas será a realidade contextual de cada professor, de cada estudante, porque eu preciso levar em consideração o ritmo de aprendizagem desse estudante e o nível de aprendizagem no qual este estudante está. Então, pensando nesses aspectos, nós temos aí uma indicação de número de aulas que, para o professor, dependendo da sua realidade, poderá ser maior ou menor. Definimos ainda um período de aula, que ele está organizado de maneira semanal. Esse período de aula, ele sempre vai ter no organizador a definição por semanas até o 14 de dezembro. Isso também pode ser reorganizado conforme a realidade do professor, porque alguns objetos de conhecimento a serem definidos, eles poderão levar mais semanas ou menos semanas. E isso depende do nível de aprendizagem e o ritmo de aprendizagem de cada estudante na sua turma. Definimos também esse número de aulas para aprendizagem remota. Então, o ensino híbrido, por agora, ele solicita que tenhamos sempre um atendimento presencial, com aulas presenciais, e um atendimento remoto. Esse atendimento remoto, ele pode se dar tanto pela indicação das aulas do projeto Aula em Casa, quanto com outras propostas definidas pelo professor. Então, agora nós teremos que definir um estudo dirigido, definir quais serão as atividades que este estudante ele pode fazer em casa, no sentido de ampliar a sua aprendizagem, ampliar o seu conhecimento. No organizador também nós teremos as unidades trabalhadas no projeto Aula em Casa. Então, já será definido quais serão os objetos de conhecimento a serem veiculados pelo projeto Aula em Casa. Então, o organizador ele já leva essas informações. Certamente, tais informações elas são sujeitas à mudança. Isso vai depender de como a gente vai conduzir. Então, o organizador, em suma, ele traz essas informações. E é necessário que cada professor se aproprie e que o professor compreenda que ele vai poder fazer os ajustes necessários conforme cada realidade contextual na qual está inserido. Então, isso vai permitir que esse professor defina também outros objetos de conhecimento que ele considerar pertinentes para serem trabalhados nesse período. Dada a nossa circunstância, nós definimos e publicizamos alguns documentos a mais para subsidiar a prática pedagógica do professor. Um desses documentos é uma recomendação, são as recomendações relacionadas às competências socioemocionais. Nada mais são do que algumas recomendações que vão tratar da abordagem. Como é que eu faço a abordagem dessas competências socioemocionais no âmbito escolar, relacionando isso com os objetos de conhecimento com os quais eu estou trabalhando. Então, neste documento, nós trazemos uma orientação de como essa atitude, a atitude de responsabilidade, de empatia, de respeito, confiança,
como isso pode ser trabalhado em sala de aula. E a gente trouxe um exemplo, né? O documento ele vai vir permeado de exemplos de como eu posso conduzir isso, como eu conduzo essas competências, como eu trabalho essas competências e em quais componentes ou em todos os componentes eu posso trabalhá-las. Então é importante que a gente tenha sempre essa questão da criação de um ambiente harmônico. Nesse sentido, a gente vai exemplificar ao longo do documento, por etapa, como eu posso abordar essas competências socioemocionais. Um próximo documento que nós publicizamos a vocês foi o caderno de expectativas de aprendizagem. Então, esse caderno trata-se de mais um subsídio para a prática pedagógica do professor. Nesse caderno, ele vai encontrar a condensação de todas as expectativas de aprendizagem alinhadas aos seus respectivos objetos de conhecimento. Então, o professor é mais um apoio para enriquecer essa prática docente, essa ação docente. E um terceiro documento trata-se das diretrizes pedagógicas e curriculares frente aos desafios do contexto atual. Então, a finalidade desse documento é disponibilizar as orientações pedagógicas e curriculares para o formato de ensino híbrido, bem como apresentar como as abordagens de diversidade e atendimento da rede estadual, como é que se dará neste momento. Então, esse documento ele traz uma escrita preliminar do que são essas diretrizes, quais são as suas finalidades, como se dá esse momento de retorno, como estão disponibilizados esses organizadores curriculares. Ele traz também esses organizadores curriculares e uma explicação de como isso pode subsidiar a prática pedagógica. Além disso, nós temos uma escrita e uma explicação dos documentos e do atendimento da rede estadual. Então, teremos uma orientação voltada à educação física, que, embora não seja uma diversidade, mas há uma necessidade de nós compreendermos isso na educação física. Trazemos também uma escrita acerca da educação em tempo integral, acerca da educação de jovens e adultos e do ensino presencial mediado por tecnologia. Importante destacarmos que esse documento ele traz toda uma escrita sobre o monitoramento dessas atividades. E aí nós trazemos a ferramenta de planejamento mensal que adotaremos para alinharmos e evidenciarmos o que está sendo trabalhado em sala de aula. Importante destacarmos 2 campos que consideramos essenciais. O penúltimo campo, tratando da carga horária. Então, na carga horária, o professor ele vai precisar demonstrar, evidenciar qual foi a carga horária mensal, qual foi a carga horária presencial e qual foi a carga horária de ensino remoto, utilizando aulas do projeto Aula em Casa ou outras atividades pedagógicas. Importante destacarmos que, na recuperação, o professor que definir determinado objeto para recuperação, ele precisa indicar o objeto que foi focalizado na sua prática pedagógica. E isso se dará de maneira mensal, respondendo a questionários do formulário Google. Uma outra ferramenta de acompanhamento, trata-se da ferramenta apresentada a seguir, que será específica para as coordenadorias distritais e regionais, na qual se dará o acompanhamento da implementação desse currículo em sala de aula. Devemos destacar que a implementação desse currículo, ele é dotado também de flexibilidade. O professor, dada as condições de sua realidade, vai poder pensar e inserir outros objetos de conhecimento que julgar necessário, que julgar pertinente para conduzir junto aos seus alunos. Então, é importante isso para a nossa prática. Nós estamos à disposição, desejamos sim um excelente retorno a todos e estamos abertos para alguma situação de questionamento. Vocês podem entrar em contato com o nosso departamento que vocês obterão as respostas.